Boa noite. Eu sou a Débora Caroline, sou atriz e locutora e sou a apresentadora deste evento. O Congresso Nacional de Procuradores e Procuradoras do Trabalho, promovido pela ANPT em sua 26ª edição, intitulada Diversidade e Inclusão como Vetores do Desenvolvimento e da Democracia, destina-se ao congressamento, à interlocução associativa e à capacitação dos associados e das associadas, membros e membras do Ministério Público do Trabalho de todo o país. Convidamos a compor a mesa de abertura o presidente da Associação Nacional dos Procuradores e das Procuradoras do Trabalho, José Antônio Vieira de Freitas Filho. A vice-presidenta Lidiane Machado e Silva. O procurador-geral do Trabalho, José de Lima Ramos Pereira. A vice-procuradora-geral do Trabalho, Maria Aparecida Gugel. A subprocuradora-geral da República, secretária-geral do Ministério Público da União, Eliana Pérez Torelli de Carvalho, neste ato representando o Procurador-Geral da República, Antônio Augusto Brandão de Aras. O Corregedor-Geral do Ministério Público do Trabalho, Jefferson Luiz Pereira Coelho. O Conselheiro Nacional do Ministério Público, titular da cadeira reservada ao Ministério Público do Trabalho, Ângelo Fabiano Farias da Costa. O Secretário Nacional de Segurança Pública, Tadeu Alencar. O Subprocurador-Geral do Trabalho, Manuel Jorge Silva Neto, Diretor-Geral Adjunto da Escola Superior do Ministério Público da União. O Procurador-Chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª Região, João Eduardo de Amorim. A presidenta do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, desembargadora Beatriz de Lima Pereira. O presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, coordenador da Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público, o Biratã Caseta. O juiz do trabalho, André Dorster, diretor da Cidadania e Direitos Humanos da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, neste ato, representando o presidente Luiz Antônio Colucci. O presidente da Associação Paulista do Ministério Público, Paulo Penteado Teixeira Júnior, neste ato, representando também o presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, Manuel Vitor Serene Murrieta e Tavares. A secretária adjunta da Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas, Carla Patrícia de Souza, neste ato, representando a presidenta Bernadette Lau Curtis. A diretora de Assuntos de Aposentados e Aposentadas da ANPT, Denise Lapola de Paula Guiar Andrade. O presidente do Colégio de Delegados e Delegadas da ANPT, Valdir de Andrade Bitu Filho. A ANPT tem a imensa honra de convidar à mesa
para ocupar a cadeira que lhe foi reservada entre o presidente José Antônio Vieira e a vice-presidenta Lidiane Machado, o homenageado e conferencista deste Congresso, o ministro do Estado da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Com todas e todos em posição de respeito, passaremos à execução do Hino Nacional Brasileiro. Ipiranga petina vanango pete Borang idung ganhe mai kagang Yawa kisiwa shitu awarana Tana yunu kata upiatima Nye manatanu Nabu iku angka Pora cakamani tenang Dai kuiriai te kuashitu Usupurara siwa wakatata Muruna moya tachi mechi Irapaka urimiti setakua Ngecha ngoe nari Supi akuiti atarigo ikua Vai cruzeiro te peta e nai Yunukata iarakarupi Tamaku moere que me que pora Nanita piu ikarana Tua suepi Bonhuretano vai kumani pameneke Dos filhos deste sol és mãe gentil Pátria amada Brasil Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar, à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao som do novo mundo, do que a terra mais garrida. Teus risonhos, lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e digo verde louro dessa flâmula, faz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça, clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Ouviremos o presidente José Antônio Vieira. Declaro aberto o 26º Congresso Nacional de Procuradores e Procuradoras do Trabalho, intitulado Diversidade e Inclusão,
como vetores do desenvolvimento e da democracia. Registramos a presença das seguintes autoridades: Suas Excelências, o conselheiro Otávio Luiz Rodrigues Júnior, decano do Conselho Nacional do Ministério Público. O conselheiro nacional do Ministério Público, Paulo César dos Passos. O conselheiro nacional do Ministério Público, Rinaldo Reis Lima. O procurador da República, secretário-geral adjunto do Ministério Público da União, Paulo Roberto Sampaio Santiago. O procurador de Segurança, Carlos Vinícius Alves Ribeiro, secretário-geral do Conselho Nacional do Ministério Público. A vice-presidenta da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho, Luciana Paula Conforte. O desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, Valério Soares Heringer. A desembargadora Catarina Van Zuben, representando a Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 2ª Região. Fará uso da palavra o Procurador-Geral do Trabalho, José de Lima Ramos Pereira. Boa noite a todas e todos. Pronto, para saudar a mesa, ministro, ia demorar um pouco. Então, como todos já foram nominados e nominadas, faço o agradecimento ao presidente e à vice-presidenta, co-presidenta, José Antônio e Lidiane, ao ministro Flávio Dino, por estar conosco. Estivemos ontem num evento importantíssimo no CNMP, em que o presidente do Conselho Nacional fez, com o conselheiro Adílio e todos os conselheiros, a questão do Pacto pela Democracia. Doutora Eliana Torelli, apresentando o nosso Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Registro também a presença do doutor Paulo Santiago, ambos parceiros do MPT. E também faço registro não só do doutor Manuel Jorge, também nosso diretor da escola, doutor Alcides Martins, que eu estou vendo ali na plateia, também diretor da escola, e de Ângelo Fabiano, nosso conselheiro no CNMP. E peço escusas ao secretário também, sempre deputado Dadeu, Alencar Amigo, do Ministério Público, e peço escusas para nominar todos e todas em função do adiantado da hora. E temos ainda outras falas. O humanismo considera cada homem como uma criatura única, extraordinária. Portanto, todos os homens, mesmo se diversos, gozam da mesma dignidade. Sou homem, nada do que é humano é estranho à minha humanidade. Na obra de Antônio Meneghetti, Humanismo Histórico ao Humanismo Perene, nos faz refletir sobre a importância de cada ser humano, que é único, singular e irrepetível. Refletimos sobre a relevância da identidade de cada um, encaixando perfeitamente nos lugares em que se sente seguro, em poder ser real, independente de cor, origem, raça, sexo, religião, opinião política, ascendência nacional, origem social. Membras e membros do MPT, historicamente unem-se para uma jornada de crescimento mútuo e transformação social, ao enaltecer o respeito à diversidade e efetiva com a inclusão como elementos indissociáveis ao desenvolvimento nacional. Reconhecidas as potencialidades de cada pessoa, estamos unidos em prol do respeito à identidade de cada indivíduo, acolhendo todo mundo de uma forma inteira, de uma forma completa, internamente no âmbito do MPT ou externamente nas relações de trabalho, nas relações privadas e no fortalecimento de políticas públicas, inclusivas e plurais. No nosso 22º concurso para procurador e procurador, o MPT saiu do discurso e protagonizou papel de destaque em respeito à diversidade. Com a Resolução 198 do Conselho Superior, de junho de 2022, foram reservadas vagas às pessoas transgêneros, indígenas, quilombolas, somadas tradicionalmente asseguradas às pessoas com deficiência e pessoas negras. Ou seja, o discurso aqui saiu do papel,
foi para a prática. Inclusive, ministro Flávio Dino, enfrentamos uma representação no Ministério Público Federal, meu amigo Bira, em que, sob a alegação de que estávamos praticando a desigualdade ao estabelecer essas cotas. Ainda bem, depois de um trabalho de convencimento também, essa representação foi arquivada. Procuradores e procuradores do trabalho, regionais, subprocuradores, procuradoras, sempre soube que cada um de vocês esteve e está comprometido com essa causa. Mas na administração do Ministério Público do Trabalho, nos últimos anos desafiadores, sempre tive certeza da paixão de cada um na promoção do direito social e na igualdade de oportunidades, no combate à discriminação. Cito como exemplo as milhares de denúncias contra o assédio eleitoral nas eleições presidenciais de 2022, um ilícito que foi tão propagado naquela ocasião e tão combatido pelo Ministério Público do Trabalho. O caminho pela concretização da igualdade no trabalho tem parada obrigatória no respeito à diversidade. Ao construir essa diversidade, promovemos os direitos sociais, os direitos humanos, e damos voz a seres humanos cientes da sua relevância na participação política do Estado. Recentemente, estivemos no Rio Grande do Sul, onde encontramos aquilo que pensávamos que só tinha nos rincões no nosso país. E não é verdade. Está mais do que comprovado que a degradação do trabalho está em todo lugar. Está no momento que se encontra um homem que quer o lucro pelo lucro, independente, sendo indiferente à situação do ser humano que trabalha para ele. Digo em relação ao trabalho escravo, digo em relação ao trabalho degradante, ao trabalho indecente de homens e mulheres e crianças exploradas pelo lucro. Isso não pode se repetir. No Rio Grande do Sul, na atividade da uva, da colheita, nós verificamos isso, onde é um lugar que, de forma surpreendente, existiu esse problema e foi combatido. E está sendo combatido. O Ministério Público do Trabalho, eu falo sempre, que não é contra quem quer ter a sua livre iniciativa, que quer ter seu lucro, mas esse lucro não pode ser com base na degradação e na exploração do outro. Nós precisamos combater isso. Por isso, estamos procurando todos os governadores do nosso país para, juntos, assinalarmos um acordo de cooperação para uma atividade que o Ministério Público do Trabalho vem desenvolvendo muito bem. Inclusive, vamos ter uma correção do CNMP sobre resolutividade. Aqui tem conselheiros já citados, doutor Ângelo Fabiano. E nós temos certeza que iremos, sim, provar e mostrar como somos promocionais. Parabéns, meus amigos, meus colegas, porque nós somos reconhecidos hoje, cada vez mais, pelo trabalho de cada um de vocês. Ao trazer a reflexão à ideia de segurança, nosso papel é garantir um meio ambiente laboral saudável, é garantir que cada cidadão, cada cidadã tenha capacidade de se trabalhar em paz, sem assédio eleitoral, sem trabalho escravo, sem trabalho infantil, sem qualquer trabalho que discrimine, sem fraudes. Então, nós temos que procurar isso. Nessa linha, compartilho o pensamento de Melinda Gates, quando diz também, vamos garantir a diversidade é a melhor maneira de defender a igualdade. Se pessoas de grupos diversos não estão tomando essas decisões, os ônus e benefícios da sociedade serão divididos de forma desigual e injusta. A pluralidade é da própria essência do nosso Brasil. Vemos agora o hino tocado, cantado por línguas que nós somos naturais nossas, nós nem conhecemos. Então, de leste a oeste, norte e sul, nós temos essa pluralidade em nossa consciência, e é primordial a política pública. E aí o Estado tem que comparecer. Dados revelam que, com equidade, se consegue atingir uma margem de 48% maior do que a empresa que não tem essa pluralidade. Ou seja, é fato. Para o mar virar imensidão, ele precisa de todas as gotas. Precisamos de todos e de todas para transbordar, transgredir, transcender, transcrever e reescrever a nossa história. Uma humanidade que se curou dos preconceitos e que celebre a diversidade. Para transcender na imensidão do mar, que sejamos livres para viver nossa singularidade, celebrar nossa identidade, para sermos completos como seres humanos, cientes da nossa humanidade. E, como diz Simone de Beauvoir, que nada nos defina, que nada nos sujeite,
Que a liberdade seja nossa substância, já que viver é ser livre. Obrigado. Ouviremos a vice-presidenta Lidiane Machado e Silva. Boa noite a todas e a todos. Em nome da inclusão, passo a fazer a minha audiodescrição. Sou Lidiane Machado e Silva, uma mulher branca de 40 anos, estatura mediana, tenho cabelos e olhos castanhos escuros, os meus cabelos estão presos, visto um vestido roxo e falo do púlpito em um auditório. Cumprimento o excelentíssimo senhor Procurador Regional do Trabalho, presidente da NPT, José Antônio Vieira. Cumprimento o excelentíssimo senhor Procurador-Geral do Trabalho, José de Lima Ramos Pereira. E a excelentíssima senhora Vice-Procuradora-Geral do Trabalho, Maria Aparecida Gugel. Excelentíssimo senhor Ministro de Estado da Segurança Pública, Flávio Dino, em nome de quem calorosamente saúdo as demais autoridades que integram esse honroso dispositivo. Queridas associadas, queridos associados, mais uma vez, boa noite. Gostaria de inverter um pouco a ordem das coisas e começar pelos agradecimentos. Mas o evento associativo tem início e é forçoso registrar publicamente a minha gratidão ao meu parceiro de gestão e de vida, Zé. Meu querido amigo, recentemente eu tive o imenso privilégio de ver a ministra Carmen Lúcia agradecendo ao ministro Sepúlveda Pertence por ter sido seu mentor e pela indicação à vaga à Suprema Corte. Ela dizia mais ou menos assim: caro ministro Sepúlveda, todos os erros que cometi durante a magistratura nesta corte podem ser creditados apenas à minha humanidade, mas a nossa amizade e a sua confiança em mim têm lugar em todos os meus acertos. Ao ouvir isso, imediatamente me lembrei da nossa relação e quero fazer das palavras da ministra as minhas. Obrigada pelo inestimável afeto, pelos infinitos ensinamentos e pelo mais sincero amor. Tudo é recíproco. Obrigada às minhas amigas diretoras e aos meus amigos diretores de hoje e de sempre, de quem diversas vezes ouvi gentis manifestações de apreço, de encorajamento e de verdadeira amizade. Adriane Herbst, Ana Gabriela, André Canuto, Antônio Oliveira, Bruno Teixeira, Carolina Mercante, Carolina Irata, Cindy Elou, Cláudia Soares, Denise Lapola, Juliana Rosolém, Paulo Veloso. Muito obrigada. Sem vocês, nada disso era tão divertido. Esse evento é fruto de um trabalho de muitas pessoas, mas é impossível pensar nele sem automaticamente falar de Silvia Barros, Gustavo Rocha e Juliana Faiber, por todo o zelo, por todo o empenho e por todo o carinho para com as realizações da NPT. Penhoro minha imensa gratidão. Por fim, agradeço a cada uma das associadas e a cada um dos associados que estão aqui ou que nos acompanham pela transmissão no YouTube, por acreditarem em nossa gestão e por sempre reconhecerem os nossos melhores esforços. Feitos esses imprescindíveis registros, começa o discurso propriamente dito. E começo com Belchior, imortalizado na voz de Elis Regina. Minha dor é perceber que, apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais. Composta durante o regime militar, em 1976, a canção denunciava que, a despeito da aparente liberdade que distinguia o movimento hippie, marcante naquela década, o retrocesso cultural e social imposto pela ditadura impunha a percepção de que não tinha havido evolução no estado de coisas. Penso nas palavras de Belchior e é impossível não as associar com a sensação de que, apesar de termos a Constituição da República de 1988, consagradora de um Estado democrático de direito, vivemos um tempo em que é imperiosa a defesa desse modelo de Estado. Os atos odiosos que marcaram o dia 8 de janeiro de 2023 nos revelaram que a luta pela democracia é perene, árdua e imprescindível. Os dias de hoje nos fazem perceber que a produção musical, gestada em um dos períodos mais obscuros da nossa história recente, é, até o presente, tão dolorosamente atual. Como ouvir as incontáveis notícias de trabalho em condições análogas a de escravos, inclusive em famosas e importantes cadeias produtivas de nossa economia, sem recordar de comportamento geral de Gonzaguinha? Você deve estampar sempre um ar de alegria e dizer que tudo tem melhorado. Você deve rezar pelo bem do patrão e esquecer que está desempregado.
Você deve aprender a baixar a cabeça e dizer sempre muito obrigado. São palavras que ainda te deixam dizer, por ser um homem bem disciplinado, pois deve, pois, só fazer pelo bem da nação tudo aquilo que lhe for ordenado. Penso que era esse comportamento subserviente o esperado por um parlamentar xenofóbico e preconceituoso que tivemos a desventura de ouvir logo após o resgate de 212 trabalhadores e trabalhadoras na região sul. Ao total, apenas no primeiro semestre deste ano, batemos o vergonhoso recorde de mais de 900 pessoas resgatadas, incluindo adolescentes. Estamos em 2023. Há apenas 7 anos do termo final para que os países que compõem a Organização das Nações Unidas cumpram os 17 objetivos postos para um mundo melhor, para todos os povos e nações, mas permanece sendo necessário fomentar a discussão sobre a diversidade e inclusão. Ainda é imperioso gestar leis que protejam as mulheres e as meninas em uma sociedade completamente hostil, em que se corre risco de vida apenas por ser do gênero feminino ou com ele se identificar. É ainda preciso exigir o respeito para com os afetos das pessoas, porque há quem condene toda forma de se relacionar que não obedeça ao padrão da cis-heteronormatividade, como se suas crenças pessoais pudessem, em um Estado laico, como se denomina o Brasil, ser impostas a quem dela não partilham. Esquecem-se de que a mistura de gestão pública com a religião já produziu, ao longo da história da humanidade, muitos episódios que jamais poderiam ser justificados pelos ensinamentos de Cristo, de Buda, de Maomé ou de qualquer outro deus ou deusa em que se creia, porque são e sempre foram, em verdade, frutos de um projeto de dominação. As bruxas queimadas que o digam. É também muito difícil ver gente do bem criando ambientes capacitistas e muito pouco acolhedores, indo na contramão do que prevê a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, ao reconhecer a dignidade, o valor a ela inerente, os direitos iguais e inalienáveis a todos os membros da família humana, como fundamento da própria liberdade, da justiça e da paz no mundo. É lastimável perceber o quanto estamos, enquanto nação, atrasados para ver efetivamente concretizada uma reparação para com os negros e com as negras, que até hoje sofrem as argouras de quase 400 anos de escravização. É absurdo ver que a história do nosso país foi embranquecida e, com isso, contribui decisivamente para o apagamento dos costumes e das tradições de matrizes africanas, ao ponto de que, em rede nacional, uma pessoa branca se sinta absolutamente à vontade para ser intolerante e desrespeitosa com as religiões oriundas daquele continente, ao ponto de se constatar como as balas perdidas sempre encontram a pele preta. A busca irresponsável por um pretenso desenvolvimento econômico que se sustenta em sangue dos povos indígenas, em destruição dos nossos inestimáveis recursos naturais e da exploração de crianças e adolescentes, igualmente nos estarrece e nos faz questionar onde foi parar a racionalidade humana. Esse estado de coisas nos remete ao bêbado e ao equilibrista de Aldir Blanc e João Bosco. Chora a nossa pátria mãe gentil, choram Marias e Clarices no solo do Brasil, mas sei que uma dor assim pungente não há de ser inutilmente. A esperança dança na corda bamba de sombrinha, e em cada passo dessa linha pode se machucar. Azar. A esperança equilibrista sabe que o show de todo artista tem que continuar. E é porque o show continua que estamos aqui, unidos e unidas pelo propósito de nos capacitar para a defesa da inclusão e da diversidade, como nos direcionam nossos mistérios constitucionais, com a certeza de que são verdadeiros alicerces para o desenvolvimento sustentável e da própria democracia. Devemos seguir em frente, mas com a consciência de que os novos tempos não podem reproduzir práticas do passado, com a consciência de que o nosso privilégio não pode estar desatrelado da obrigação de que a sociedade deve ser transformada a partir do nosso trabalho. A persecução dessa missão é que nos confere legitimidade e nos porá a salvo das inúmeras tentativas de extinção dos órgãos e instituições que militam para equilibrar a luta de classes. Em minha modesta opinião, somente existimos e nos justificamos por essa busca que nunca cessa. Em virtude disso, desejo, do fundo do meu coração, que, em que pese os infinitos desafios postos, a essência do que é ser Ministério Público do Trabalho nunca se perca. Chegando ao fim, percebo que esse discurso acabou soando mais como um desabafo, uma exposição de reflexões pessoais acerca do que estamos vivenciando e de como assustadoramente se parece com a radicalização de pensamento que nos levou ao autoritário regime
que durou 21 anos, do que propriamente uma fala festiva, como talvez merecesse a ocasião, e pelo que desde já me desculpo. Mas eu sou um otimista incorrigível e prefiro acreditar que tudo faz parte de um processo de evolução e que momentos de ameaça ao Estado democrático de direito e de graves violações aos direitos fundamentais servem para nos dar um choque de realidade e nos recolocar no prumo traçado pela Constituição Cidadã. Finalizo, pois, com a mensagem de esperança e de convite ao trabalho que Geraldo Vandré nos deixou para não dizer que não falei das flores. Nas escolas, nas ruas, campos e construções, somos todos soldados, armados ou não, caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não, os amores na mente, sempre na mente, e as flores no coração. A certeza na frente e a história sempre na nossa mão. Caminhando e cantando e seguindo a canção, aprendendo e ensinando uma nova lição. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora e não espera acontecer. Um excelente congresso a todas e a todas e muito obrigada. Com a palavra, o presidente José Antônio Vieira de Freitas Filho. Ai, Senhor. Não será curto. Eu levo 4 meses do nosso ano, que tem 11, para organizar com os meus companheiros e companheiras de diretoria este congresso. É justo que eu fale o mais possível aquilo em que eu acredito. Ai, Senhor. Eu já falei com o ministro Flávio Dino. Tem uma história, me está dizendo, que um cidadão entra no elevador, encontra outro e fala assim, e ele muito reservado, e o que entra fala assim, e aí, como é que você está? Tudo bem? Alguma novidade? Ele, novidade apenas essa nossa intimidade. Mas eu quero dizer que eu já disse ao ministro Flávio Dino que se por conta do meu discurso eu for exonerado, eu quero uma vaga de assessor no gabinete do Ministério da Justiça. Anda, quero te dizer nenhum segredo. Falo nesse chão da nossa casa, vem que está na hora de arrumar. Tempo, quero viver mais 200 anos, quero não ferir meu semelhante, nem por isso quero me ferir. Vamos precisar de todo mundo para banir do mundo a opressão. Para construir a vida nova, vamos precisar de muito amor. A felicidade mora ao lado e quem não é tolo pode ver. Terra, és o mais bonito dos planetas, estão te maltratando por dinheiro, tu que és a nave, nossa irmã. Canta, leva a sua vida em harmonia e nos alimenta com seus frutos, tu que és do homem a maçã. Vamos precisar de todo mundo, 1 mais 1 é sempre mais que 2. Para melhor juntar as nossas forças, é só repartir melhor o pão. Recriar o paraíso agora, para merecer quem vem depois. Deixa nascer o amor, deixa fluir o amor, deixa crescer o amor, deixa viver o amor. A paz na terra, o pé na terra, o sal da terra. Boa noite a todas, todos e todes. Em atenção ao protocolo institucional e associativo de linguagem e postura inclusivas, farei a minha autodescrição. Sou um homem branco, com 53 anos de idade, 1,76 m de altura, 83 quilos, olhos, barba e cabelos castanhos, barba e cabelos curtos, uso óculos de aros da cor grafite semi-ovalados, camisa social branca, gravata coral e terno azul marinho com quadrículas de um tom dourado esmaecido. Ai, Senhor. Trago na lapela a insígnia do Ministério Público. Estou no púlpito, à minha direita encontram-se as bandeiras do Brasil, do Estado de São Paulo,
do Ministério Público do Trabalho e da Associação. Em destaque ao fundo, na extensão da mesa, há um painel com a logo deste evento, criada pelo ilustrador e design gráfico Lemuel Massuia, que com várias cores e formas remete aos ideais de inclusão e de diversidade, retratando um só rosto, mas ao mesmo tempo conservando signos distintivos dos gêneros e das etnias que compõem o mosaico. Sou virginiano, ressalva que costumo fazer para justificar a profusão de detalhes e, claro, para despertar alguma dose de compaixão ou de empatia que possa transparecer no olhar de quem se põe a me ouvir. Caríssimas amigas, caríssimos amigos, caríssimas convidadas, caríssimos convidados, caríssimas companheiras e caríssimos companheiros de mesa, caríssima Débora Caroline, nossa apresentadora, peço vênia para suprimir a nominata, porque farei referência a cada integrante da mesa na sucessão de agradecimentos justos e indispensáveis. Estamos associados e associadas extremamente felizes. É bem verdade que eu sonho com uma mesa mais colorida, mas me empenhei muitíssimo para que ela, pelo menos, tivesse mais mulheres. Mas nós estamos muito felizes, não abdico da presença de nenhum dos senhores, nenhuma das senhoras. Então, não relatarei possíveis grandes realizações, embora existam muitas, não apenas porque são de todas e todos conhecidas, mas também porque teremos uma assembleia para rememorá-las, mirando o que de certo, de bom está por vir. Nesta oportunidade, aliás, não poderia haver feito maior a celebrar do que a presença entre nós de Flávio Dino, ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública. Sua Excelência está à frente do mais antigo ministério do país, criado por Dom Pedro I, em 3 de julho de 1822. Houve um tempo nesse país que havia monarcas legalmente legitimados e que tinham boas ideias. A coisa mudou bastante. Seja pela precedência cronológica da pasta, seja por sua missão institucional, tenho dito aos meus colegas e às minhas colegas, sem ocultar a satisfação de tê-lo aqui, que Sua Excelência simplesmente é o ministro primaz do Brasil. Afinal, bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Essa é a nossa comum profissão de fé. Ministro Flávio Dino, muitíssimo obrigado. E Sua Excelência ainda se fez acompanhar do secretário nacional de Segurança Pública, deputado Tadeu Alencar, que, como parlamentar, foi homenageado exatamente no 26º Congresso Nacional. Ministro, nós somos muito, muito cautelosos nas homenagens. Nós temos, de fato, um apreço extraordinário pelo hoje secretário nacional de Segurança, Tadeu Alencar, e temos uma admiração profunda por Vossa Excelência. Muito obrigado. Eu iniciei esse pronunciamento com os versos de Sal da Terra, composta por Beto Guedes e Ronaldo Bastos há mais de 4 décadas. Desde que iniciei o processo, sou virginiano, longo, árduo e complexo de reflexão sobre o que eu falaria aqui, me lembrei dos versos e não consegui renunciar ao uso. Lembrei-me também do belíssimo samba-enredo da Beija-Flor de Nilópolis, que este ano, no bicentenário da oficialmente denominada Independência, levou à avenida o Grito dos Excluídos. Em 2022, a escola, que é a do meu coração, já havia nos instado a empretecer o pensamento. Como estou realmente convencido de que a poesia fina alheia, da qual nos apropriamos, pode dizer mais sobre o que pensamos, sentimos e fazemos do que palavras supostamente próprias, não vou me furtar à reprodução. Foi-se o açoite e a chibata sucumbiu, mas você não reconhece o que o negro construiu. Foi-se o açoite e a chibata sucumbiu, e o meu povo ainda chora
pelas balas de fuzil. Quem é sempre revistado é refém da acusação. O racismo mascarado pela falsa abolição. Por um novo nascimento, um levante, um compromisso, retirando o pensamento da entrada de serviço. Nada menos que respeito não me venha sufocar. Quantas dores, quantas vidas nós teremos que pagar. Ordem é o mito do descaso que desconheço desde os tempos de Cabral. A lida, um canto, o direito. Por aqui o preconceito tem conceito estrutural. Pela mátria soberana, eis o povo no poder. São Marias e Joanas os Brasis que eu quero ter. Deixa Nilópolis cantar por nossa independência, por cultura popular. Ou abram alas ao cordão dos excluídos que vão à luta e matam seus dragões. Além dos carnavais, o samba é que me faz subversivo, beija-flor das multidões. Confesso o genuíno orgulho de presidir a NPT por algumas notórias razões, entre as quais, ora, me permito destacar a certeza de que, para os meus colegas e as minhas colegas, nossa associação tem de ter uma pauta social tão forte quanto a corporativa, ou ainda mais robusta, que evidencie a luta permanente pela valorização do trabalho e pela dignidade da pessoa humana. Nós realmente acreditamos na premissa de que sem afetividade não pode haver efetividade. Seguimos convencidos e convencidas de que o país não pode prescindir do seu trabalho e do Ministério Público do Trabalho, assim como também não pode prescindir do próprio direito do trabalho, que mais do que simplesmente disciplinar a realidade social, é capaz de transformá-la. A miséria, a escravidão, o trabalho infantil e a subserviência de tudo o que é humano ao capital nos causam indignação e essa indignação nos impele a agir. Todas e todos queremos uma associação firme e intransigentemente comprometida com a manutenção e o fortalecimento do Estado democrático de direito, bem como com a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Sabemos que o Ministério Público somente consegue frutificar em solo democrático, que a democracia é condição e pressuposto da nossa própria existência. Por fome e sede de justiça, temos de identificar quem mandou matar a vereadora carioca Marielle Franco. Mulher, negra, ativista, declaradamente lésbica, símbolo da diversidade que o Estado e a sociedade têm de respeitar, da inclusão que se deve assegurar. Por fome e sede de justiça, atentos ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, precisamos responsabilizar quem, direta ou indiretamente e a qualquer título, participou dos atos de 8 de janeiro, atentatórios à democracia, bem como quem, devendo preveni-los ou prontamente reprimi-los, deliberadamente se omitiu. Por fome e sede de justiça, a NPT reitera, formal e publicamente, seu repúdio ao racismo, à intolerância religiosa, à misoginia, à violência contra mulheres, minorias e povos originários, à aporofobia, à homofobia, à transfobia, à xenofobia, à depredação do meio ambiente, ao assédio, inclusive eleitoral, e a toda a sorte de iniquidades que necessariamente ocorrem ou refletem nas relações de trabalho. Tais sentimentos e premissas conduziram à organização deste congresso, integralmente dedicado à diversidade e à inclusão, que precisam estimular, embasar e, principalmente, determinar, a um só tempo, o exercício das atividades institucionais e a estruturação das carreiras do Ministério Público e da magistratura. Ministro Flávio Dino, em nome das procuradoras e dos procuradores do trabalho, quero agradecê-lo uma vez mais e, diante de tantos e tão graves casos de preconceito e de discriminação por procedência nacional, declarar que a condição de maranhense torna a sua presença e a sua voz ainda mais significativas.
estive no Maranhão uma única vez. É um pecado, mas estive uma única vez, recentemente, mais ou menos recentemente, na solenidade de posse do procurador-chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da 16ª Região, o colega associado e amigo Luciano Aragão Santos. Ao me pronunciar, vali-me de um trecho do hino do Estado do Maranhão, que contém o vocábulo nume, que até então me era desconhecido. Eu fui pesquisar e descobri que significa divindade, potência divina, inspiração poética advinda do poder divino. Maranhão, Maranhão, berço de heróis, por divisa tens a glória, por nume nossos avós. A liberdade é o sol que nos dá vida. É grande e inspirador um povo que cultua a memória de seus ancestrais e proclama a liberdade como o sol que lhe dá vida. Assim como é grande e inspirador um cidadão que daquele povo o voto de confiança tantas vezes mereceu. A propósito, ministro, inspirado exatamente por sua presença, ressalto o orgulho de ser um soteropolitano honorário e o orgulho de, como brasileiro, poder dizer que o Nordeste, com as suas inúmeras e extraordinárias riquezas materiais e imateriais, me pertence e me representa. Viva a consciência inalienável da brava e trabalhadora gente nordestina. Que nós saibamos conservar a unidade, e a plenitude do Brasil. Ministro, tenha na liderança do Ministério da Justiça e Segurança Pública o mesmo êxito que marcou os muitos e relevantíssimos cargos e encargos anteriores. Nós estamos aqui, e é verdade, para homenageá-lo e para ouvi-lo em conferência. E eu sou um cidadão relativamente educado. Mas eu conheço o seu vasto currículo, vai ser anunciado muito em breve, e sei que nele está a condição de presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil no biênio 2000-2002. E sei também que Vossa Excelência conhece tudo o que define constitucionalmente o Ministério Público Brasileiro e a Magistratura Nacional. Por isso, ministro, sei que Vossa Excelência me entenderá e lhe farei um pedido. Apoie a PEC número 10, recém-capitaneada pelo senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional. Ao menos reflita sobre o apoio, que visa a implementação do adicional de valorização por tempo de carreira, que, além da finalidade que o título enuncia, pretende compensar as severas restrições e o regime de dedicação exclusiva a que nos sujeitamos. Muito claramente, acréscimo remuneratório algum poderia ser mais justo e mais juridicamente adequado. Nós vivemos em um aprimoramento constante que demanda a oxigenação do quadro de procuradores e procuradoras com novos ingressos, o acolhimento de quem chega, a movimentação da carreira e o reconhecimento dos esforços coletivos e individuais envidados anos a fio. Conselheiros Ângelo Fabiano Farias da Costa, Otávio Luiz Rodrigues Júnior, Paulo César dos Passos e Rinaldo Reis Lima, a NPT tem enorme respeito pelo Conselho Nacional do Ministério Público, órgão de controle essencial ao fortalecimento institucional, que tem revelado extrema sensibilidade no trato das legítimas demandas associativas. Ainda hoje, o Corregedor Nacional, Oswaldo de Albuquerque, me contatou para, com a gentileza que lhe é peculiar, falar da impossibilidade de estar aqui. Então, por favor, conselheiros, digam ao Corregedor Nacional que eu fiz questão de fazer esse registro. É bem verdade que, antes de fazer o registro, pedi autorização, né? Muitíssimo obrigado a todos os conselheiros e muitíssimo obrigado ao secretário-geral, Carlos Vinícius Alves Ribeiro.
Conselheiro Ângelo Fabiano, não posso deixar de enaltecer a sua condição de presidente da NPT nos biênios 2016, 2018, 2018, 2020. Já disse isso, vou repetir, eu me repito demais. Sinto-me lisonjeado por havê-lo sucedido e por ter sido responsável pela recente organização da solenidade de aposição da sua foto na galeria de presidentes e presidentas, que reuniu dezenas de parceiros e parceiras, amigos e amigas, admiradores e admiradoras. Sei que onde você estiver, seja qual for o papel que lhe cabe exercer, levará consigo o enorme e inabalável amor à nossa gloriosa associação. Não vejo ainda o conselheiro Otávio Rodrigues, mas eu me sinto compelido a fazer um registro. O conselheiro Otávio Rodrigues é decano do CNMP. E eu devo agradecê-lo pelo convite que fez à NPT para que a nossa associação, como as demais, representativas dos membros e membras do Ministério Público, apoiassem o mapeamento do perfil étnico-racial do Ministério Público brasileiro. Fundamental a implementação de ações, iniciativas, programas e projetos que efetivamente garantam a diversidade e a inclusão no quadro de membros, membras, servidores e servidoras. Não podemos admitir, Bira, isso eu aprendi com você, muito recentemente, nós não podemos admitir que o concurso público, como via impessoal de recrutamento, se converta, ele mesmo, a despeito da origem constitucional, em um instrumento de exclusão. É inegável que alcançamos conquistas significativas. Não há dúvidas, entretanto, de que com percepção, reflexão e debate, podemos e devemos avançar ainda mais. A escola da NPT tem concedido isenção de custos nos cursos preparatórios para o concurso de ingresso na carreira a candidatas mulheres negras não financeiramente estáveis, que são apoiadas por colegas que integram o coletivo Tecendo a Diversidade no MPT. Todas associadas. Amigas, parabéns. Saibam que este congresso, sobretudo o primeiro painel de amanhã, é também um reconhecimento pelo belíssimo trabalho que vocês realizam. Ressalto que, além de Ângelo Fabiano, outros 5 presidentes da NPT estão conosco. Carlos Eduardo de Azevedo Lima, Fábio Leal Cardoso, Manuel Jorge Silva Neto, Otávio Brito Lopes e Sebastião Vieira Cacheta. Muitíssimo obrigado, amigos, por toda a dedicação ao movimento associativo. E, num evento sobre diversidade e inclusão, eu não posso deixar de citar a única mulher eleita que já foi presidenta da NPT, Regina Butros, que também me contatou para justificar a ausência deste evento. Tantas referências nominais justificam-se as inteiras, porque o legado resiste ao fim dos mandatos. Meus especialíssimos cumprimentos, portanto, aos colegas e às colegas que se sucederam nas cadeiras da diretoria, desde a fundação da NPT, em 7 de fevereiro de 1979, quando eu ainda era de corpo e alma, literalmente um menino. Nós estamos na iminência de completar 45 anos de uma história de sucesso. Sucesso de público e sucesso de crítica, como essa mesa revela. Cabe-me ressaltar, uma vez mais, a competência e elegância de Eliana Torelli. O Procurador-Geral da República não poderia ter escolhido alguém melhor para representá-lo. Sou testemunha do respeito que nossa secretária-geral indistintamente devota às demandas, aos diretores e às diretoras das entidades de classe existentes no âmbito do Ministério Público da União. Permita-me, doutora Eliana, chamá-la de amiga. Sinto que, para sempre, teremos a nos unir a convicção de que, como integrantes do Conselho Gestor do Programa de Saúde e Assistência Social do Ministério Público da União, nós contribuímos
para que uma vida em formação não se perdesse. Siddhartha veio à luz e hoje nos presenteia com o mais encantador dos sorrisos. Muitíssimo obrigado, extensível ao não menos estimado Procurador da República, Paulo Roberto Sampaio Santiago, secretário-geral adjunto do MPU. Transmita, doutora Eliana, por favor, meus agradecimentos e meus cumprimentos ao doutor Augusto Aras. Muitíssimo obrigado, Manuel Jorge Silva Neto, amigo, colega, associado, integrante da galeria de presidentes e presidentes da NPT, pela excelência do trabalho que vem realizando como diretor-geral adjunto da Escola Superior do Ministério Público da União, ao lado do subprocurador-geral da República, Alcides Martins. Doutor Alcides, Vossa Excelência esteve conosco no 25º Congresso Nacional e participou de todas as atividades científicas. Eu faço questão de fazer o registro público porque eu percebi, fiquei imensamente lisonjeado e não me esqueci. E eu vejo o senhor aqui, ao lado de sua filha, que me confidenciou no elevador hoje, que foi minha aluna. Então, é uma honra para mim, verdadeiramente. Muitíssimo obrigado, Biratã Caseta, presidente da ANPR, já comecei a resumir, e atual coordenador da Frente Associativa. Essa luz não deixa eu olhar para a cara de censura, eventualmente, de vocês, né? Presidente da ANPR e atual coordenador da Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público. Bira, meu amigo, não é exagero dizer que nós nos falamos quase todos os dias e comumente diversas vezes ao dia. É muito confortável caminhar ao seu lado. Conte com a minha torcida e com o meu apoio em qualquer desafio que você se predisponha a enfrentar. E, claro, conte sempre com a NPT. André Dorster, diretor de Cidadania e Direitos Humanos da ANAMATRA, parceira histórica da NPT, muitíssimo obrigado por estar conosco. Transmita meus agradecimentos ao presidente Luiz Antônio Colucci, outro amigo e irmão que o movimento associativo me deu. Colucci, com a gentileza que lhe é peculiar, justificou a ausência. Compromissos ulteriores e inadiáveis, alguns inclusive de interesse comum, o fizeram permanecer em Brasília, em agenda com a ministra presidenta Rosa Weber. Destaco, aliás, também a presença da vice-presidenta Luciana Conforte, que se encontra licenciada, preparando-se para o processo sucessório. Luciana, minha amiga, é um alento saber que a ANAMATRA permanecerá em mãos tão comprometidas com o ideário da justiça social. Ministro, um glossário aqui breve. Superlativo é uma coisa minha. Caríssimo, caríssimo. Agora, essa coisa de amigo, amiga, irmão, irmã, é uma coisa que distingue a afetividade, uma coisa que revela a afetividade que distingue os membros e as membras do Ministério Público. Eu digo muito facilmente e com muita verdade no coração que eu amo todas e todos vocês. Estou esperando por amar alguns aos quais eu vou me apresentar como todas. Eu amo todas, todos e amarei todos vocês. Muitíssimo obrigado, Paulo Penteado, presidente da Associação Paulista do Ministério Público, representante do não menos caro presidente da CONAMP, Manuel Murrieta. As nossas andanças pelo Congresso e, no fim, não deixamos a PEC 5 ser aprovada, né? Que maravilha. Muitíssimo obrigado, Carla Patrícia, secretária adjunta da Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas. A ABRAT tem me proporcionado momentos emocionantes, de verdade, como o que vivi durante o 40º Congresso Nacional da Advocacia Trabalhista, ao falar precisamente em um painel sobre diversidade e inclusão. A ABRAT ainda me proporcionou uma foto ao lado de Luísa Erundina, que me fez bombar no Instagram. Bombar no bom sentido, né? Acho que as pessoas vão entender. Bombar está ultrapassado? Está não, né, Cida? Não, né? Carla, exponha a gratidão e transmita afetuosos cumprimentos à presidenta Bernadette Curtz.
Muitíssimo obrigado, desembargadora Beatriz de Lima Pereira. Sua presença extremamente dignificante nos remete à força, à sensibilidade e o engajamento que distinguem as juízas do trabalho do nosso país, atributos igualmente comuns às procuradoras do trabalho. Desembargadora, permita-me uma pequena inconfidência. Quando eu soube que Vossa Excelência participaria desta solenidade, imediatamente entrei em contato para dizer o quanto me era importante, porque ampliaria sobremaneira a representatividade das mulheres. Vossa Excelência, então, me disse que, com o contato, a vontade de comparecer já externada aumentara exponencialmente. Muitíssimo obrigado, de verdade. João Eduardo, colega, associado e amigo, ao tempo em que lhe agradeço pela presença, cumprimento em seu nome, pelo muito que fazem pela sociedade, pelo Ministério Público do Trabalho e pela classe, os procuradores-chefes e as procuradoras-chefas das unidades regionais, bem como os coordenadores e as coordenadoras das procuradorias do trabalho em municípios. Muitíssimo obrigado ao nosso corregedor-geral, Jefferson Luiz Pereira Coelho, meu eterno procurador-geral do trabalho, momente por ter me ensinado que sempre é possível fazer algo mais pelo crescimento e pelo fortalecimento do Ministério Público do Trabalho. Cida Gugel, nossa vice-procuradora-geral, minha professora, minha examinadora de concurso, embaixadora da igualdade e da inclusão. Eu vou me repetir. Há quase 26 anos, como candidata ao cargo de procurador do trabalho, me dirigindo ao recinto em que seria oralmente arguido, passei por você, que carregava no colo a filha Cibele, que hoje tem de vida o meu tempo de carreira. Eu, que sempre acreditei mais nas conjunções e nos anjos do que nas coincidências, me senti abençoado. Isso me fortaleceu e definiu para sempre a relação afetuosa que existe entre nós. Muitíssimo obrigado. Dados históricos particularmente relevantes, pertinentes ao tema do Congresso. Lima, nosso procurador-geral, integrou a comissão elaboradora do primeiro manual do Ministério Público do Trabalho sobre o assédio moral, publicado em 2008. Cida foi a primeira coordenadora nacional da Coordenadoria Nacional de Promoção da Igualdade de Oportunidades e Eliminação da Discriminação do Trabalho, a Cor de Igualdade, criada em 2002. Denise Lapola, atual diretora de Assuntos de Aposentados e Aposentadas da NPT, estava ao lado de Cida, como primeira vice-coordenadora nacional. Isso tudo é muito significativo. Muitíssimo obrigado, Lima, pela sensibilidade e pela deferência que, desde o início da sua gestão, tem sido devotada aos pleitos associativos. Conte com a integral reciprocidade da NPT e receba o afeto que se encerra no peito juvenil deste presidente. Amigo, eu me sinto muito respeitado e muito acolhido por você, por Vossa Excelência, e sei que esse respeito e esse acolhimento reflete o respeito e o acolhimento que você tem por todas e todos nós, por cada uma de nós. Muito obrigado. Há muito a aplaudir, mas quero ressaltar a vitória mais recente, a aprovação do projeto de lei que cria, por transformação, 77 novos cargos entre nós. 12 de subprocurador e subprocuradora-geral, 65 de procurador e procuradora regional. Temos de reconhecer o elevado espírito público no trato da matéria do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, do presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, Davi Alcolumbre, e dos relatores, deputado federal Murilo Galindo e senador veneziano Vital do Rego. Eu acho até que nós devemos
ao menos, aplaudir efusivamente o senador Rodrigo Pacheco e o senador veneziano Vital do Rego. São dois parceiros extraordinários do Ministério Público do Trabalho e da Magistratura, do Ministério Público Brasileiro e da Magistratura. Nós estamos aguardando a sanção presidencial, que brevemente virá. E, ministro Flávio Dino, por favor, já que eu falei em sanção presidencial, não vou pedir, não, nada corporativo. Eu só quero que Vossa Excelência transmita ao excelentíssimo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, os votos associativos de pronto e pleno de restabelecimento e o carinho muito especial deste presidente. Muitíssimo obrigado às associadas. Falta pouco. Muitíssimo obrigado. Agora, vejam só, gente. Todo mundo vai sair se sentindo privilegiado pelas 17 presenças que estão à mesa. Eu não teria como... Não pensem que eu abri mão da nominata e que vocês, com isso, teriam um discurso menor. Não. Eu abri mão da nominata porque faria uma referência pessoal e um agradecimento indispensável a cada um e a cada uma, né? Nós somos muito afetuosos, não somos? Então, vamos continuar agradecendo, porque é muito bom organizar um evento como este e, no final, ter tantos agradecimentos a fazer. É muito bom, muito bom. A vida é assim. A vida é uma vasta coleção de afetos. Muitíssimo obrigado às associadas e aos associados que aceitaram a designação para compor as comissões julgadoras do Prêmio Evaristo de Moraes Filho. Cláudia Carvalho do Nascimento, Cristiano Lourenço Rodrigues, João Carlos Teixeira, Maiana Macedo Fernandes da Silva, Priscila Boaroto e Sueli Teixeira Bessa. Cumprimento desde logo as associadas laureadas e os associados laureados, cujos nomes em instantes serão anunciados. Muitíssimo obrigado aos integrantes do quadro de pessoal da NPT, muito especialmente a Silvia Souza, sempre incrível, ao Wellington Santana, e pelo primoroso trabalho de comunicação ao assessor Gustavo Rocha e à estagiária Marina Rito. Muitíssimo obrigado à consultora Juliana Faiber, à sua equipe e à equipe do Hotel Renaissance. Muitíssimo obrigado à nossa apresentadora, Débora Caroline. Muitíssimo obrigado à Letícia Alencar, nossa decoradora e cenógrafa. Muitíssimo obrigado às nossas tradutoras de Libra. É a primeira vez que a NPT realiza um congresso com tradução em Libras. E isso é muito, muito prazeroso, que se faça precedente, né? Muito obrigado. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado aos servidores e às servidoras do Ministério Público. Muitíssimo obrigado às delegadas e aos delegados que asseguram a capilarização das atividades associativas e sempre atendem com presteza às demandas da diretoria. Faço um agradecimento especial a Valdir Bitu, presidente do colegiado, decano de Pernambuco, 6ª região, meu dileto amigo e irmão, leal parceiro. Eu te amo demais, camarada, te amo demais. Muitíssimo obrigado ao presidente do Conselho Fiscal, Marco Antônio Costa Prado, e às conselheiras Sinara Salles Graef e Mariane Josviak. Quando eu fiz o discurso, eu não chamei os conselheiros fiscais e as conselheiras por uma questão republicana de amor e de amigo, de amiga. Mas vou chamar aqui, eu amo você, Sinara, eu te amo, Mariane Josviak. Muito obrigado, viu? Muitíssimo obrigado ao diretor pedagógico da Escola Associativa, Alberto Emiliano de Oliveira Neto, ao conselheiro acadêmico Cícero Virgulino da Silva Filho e às conselheiras acadêmicas Ana Cláudia Nascimento Gomes e Zélia Montal, bem como aos associados e as associadas integrantes do quadro de docentes. Muitíssimo obrigado à atriz Rosane Goffman por nos presentear com o seu extraordinário talento, ao autor e diretor Márcio Azevedo, à cantora Grazi Brasil e ao violonista Luiz Maranhão. A arte salva, liberta e cura. Eu sonho, ministro Flávio Dino, com um país que invista maciça e eficientemente em educação e cultura. Que país é esse que criminaliza seus artistas?
Não pode. Não vai, não ser, nós não estamos fadados a isso. Muitíssimo obrigado à palestrante Jaqueline Gomes de Jesus, ao palestrante Valério Mazzuoli, às painelistas e aos painelistas Adriana Meireles Melônio, Almires Martins Machado, Edinaldo César Santos Júnior, Juliana de Oliveira Góes, Lucas Dias, Lucelena Ferreira, Marinalva Cruz e Melícia Carvalho Mesel, a mediadora Luísa Nabuque, a colega e ao colega que participarão da roda de conversa sobre a peça Eu Sempre Soube, Arthur Rodrigues e Maria de Fátima Rosa Lourenço. Todas e todos estão aqui, pondo o seu conhecimento à nossa disposição, por amor à causa, por respeito ao Ministério Público do Trabalho, por carinho à NPT. Ninguém, nenhum painelista, nenhuma painelista, nenhum palestrante, uma palestrante cobrou para estar aqui conosco. Isso, aplausos para os nossos painelistas, os nossos panelistas. Muitíssimo obrigado. E o mais importante é que nós podemos nos orgulhar da organização de um evento que, quanto ao espaço de fala, refletirá os valores a cuja discussão se propôs. Eu liguei para todos os painelistas, todas as panelistas, palestrantes, e disse, eu não quero falar sobre diversidade e inclusão, não quero ouvir homem branco hétero falando de diversidade e inclusão. Eu quero que as pessoas, que a diversidade e a inclusão estejam refletidas nos espaços de fala. Senão não é de verdade, ministro. Senão não é autêntico. Muito obrigado, de verdade. Muitíssimo obrigado às integrantes e aos integrantes da atual diretoria associativa, Adriane Herbst, Ana Gabriela de Oliveira, Antônio de Oliveira Lima, André Canuto, Bruno Martins, Carolina Mercante, Juliana Rosolém e Paulo Veloso. Crescemos, irmanadas e irmanados, um pouco mais a cada dia. Eu amo vocês. Entre tantas outras razões, como a paciência, porque sei que tudo entre nós é autêntico e indelével. Amo também Carolina Irata e Cláudia Soares, que estavam na primeira diretoria e deixaram um legado muito significativo. Um especialíssimo agradecimento à diretora social e de eventos, Cíndia Elu Lopes, que, como sempre, se esmerou na adoção das inúmeras providências necessárias à organização do Congresso. Não é fácil, não é fácil. Amiga, cadê Cíndia? Amiga, você é linda de todo jeito, corpo e alma. Eu te amo. Muitíssimo obrigado, Denise Lapola, por zelar tão afetuosa e diligentemente pela efetiva inclusão dos associados aposentados e das associadas aposentadas no movimento associativo. Muitíssimo obrigado por tudo que, com o seu trabalho esmerado e incansável, me é dado realizar em prol do segmento da classe que você representa na diretoria e que me é tão caro. Sua dedicação transcende. Você é um fenômeno da natureza. Você é fenomenal e eu, claro, também te amo. Muitíssimo obrigado. Lidiane, você me fez chorar. Você me fez chorar. De verdade. Assim, meus dias últimos não. Os mais recentes dias não foram muito tranquilos para mim. Eu não sou uma pessoa de ficar reclamando. Eu sempre acho que a gente tem que partir da premissa de que nós temos que seguir em frente, né? Mas não foram dias fáceis. E você me emocionou. Muito obrigado. Carmen Lúcia é genial, né? Carmen Lúcia é genial. Tem gente que não vê beleza em Carmen Lúcia. Conheço poucas mulheres mais lindas que Carmen Lúcia. E olha que eu conheço mulher bonita. De todo jeito, qualquer ângulo, corpo e alma. Muitíssimo obrigado, minha co-presidenta Lidiane. Eu sou o filho caçula de Dona Guiomar.
irmão de Fátima, Emília e Evana. Jamais poderia imaginar que, na meia-idade, ganharia uma irmã mais nova, cheia de predicados, que chega a me comover pela dedicação ao Ministério Público do Trabalho. Todo homem que ocupa algum espaço de poder ou de decisão tem de, no mínimo, ter humildade para reconhecer que muitas mulheres, tão ou mais capacitadas, poderiam estar em seu lugar, não fossem as inúmeras barreiras, inclusive culturais, que preciso enfrentar. Todo homem tem, portanto, de necessariamente se esmerar o mais possível para que as barreiras se dissipem. Maninha, eu tenho feito o meu melhor. Então, me permita novamente dizer que sem você, tudo em mim seria metade. Por você, tudo em mim é aconchego. Não há palco que eu não te ceda, simplesmente pelo prazer de te ver brilhar. E, claro, eu sou apaixonado por Lidiane Machado e Silva. Agora, ai de mim, se me esquecer de alguma esperada declaração de amor. Ministro, não é fácil. E eu quero fazer uma coisa, eu pensei muito se deveria fazer, não deveria fazer, mas eu acho que não fazer, num evento sobre diversidade e inclusão, seria uma cafajestada, para dizer o mínimo. Então, eu quero dizer ao meu marido, Douglas Rodrigues de Oliveira, eu poucas vezes usei essa expressão marido, eu não gosto muito não, eu prefiro companheiro, mas eu sei que é mais significativo dizer marido. Então, muitíssimo obrigado, meu marido, eu espero que ele não me mate, com os 80 mil seguidores que ele tem no Instagram, por fazer por mim tudo o que eu preciso para me dedicar à NPT. Para você, como cantor Gal Costa, certamente ninguém será capaz de dizer melhor do que eu te amo. Muitíssimo obrigado, amigas, amigos e colegas, pelo voto de confiança que me levou à presidência e pelo apoio permanente, sem o qual nada faria sentido. Prestigiem as atividades do Congresso, idealizadas para que possamos renovar o absoluto compromisso da NPT com a diversidade e a inclusão, como vetores do desenvolvimento e da democracia. Por favor, resistam às tentações da maior metrópole da América Latina. Justiça social para todas e todos nós. Muitíssimo obrigado, sempre bem superlativamente e repleto de amor. Agora, projetaremos um vídeo sobre o jurista Evaristo de Moraes Filho, cujo nome distingue e dignifica o único prêmio atualmente conferido pela ANPT aos associados e às associadas. Nascido em 5 de julho de 1914, natural do Rio de Janeiro, o jurista, sociólogo, filósofo e ensaísta Evaristo de Moraes Filho foi um dos primeiros procuradores do trabalho do país. Em 19 de abril de 1934, tornou-se secretário das Comissões Mistas de Conciliação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, iniciando uma longa trajetória de peculiar dedicação ao ideário da justiça social. Manteve-se filiado à Associação Nacional dos Procuradores e das Procuradoras do Trabalho até o seu falecimento, em 22 de julho de 2016, com 102 anos de idade. E a imortalidade oficialmente proclamada pela Academia Brasileira de Letras, na qual ocupava a cadeira número 40. Em sua homenagem e com o seu nome, a ANPT, para prestigiar a produção intelectual dos associados e das associadas, instituiu em 1998 um prêmio conferido anualmente aos melhores arrazoados e trabalhos doutrinários
Prêmio Evaristo de Moraes Filho encontra-se na 23ª edição. O julgamento dos arrazoados coube à comissão composta por designação da presidência da associação pelo procurador regional João Carlos Teixeira, pela procuradora Priscila Boaroto e pela procuradora aposentada Sueli Teixeira Bessa. O procurador Cristiano Lourenço Rodrigues, a procuradora Maiane Macedo Fernandes da Silva e a procuradora aposentada Cláudia Carvalho do Nascimento compuseram também, por designação da presidência, a comissão encarregada do julgamento dos trabalhos doutrinários. Passaremos à premiação dos melhores arrazoados. Convidamos o diretor de Assuntos Legislativos da ANPT, Antônio de Oliveira Lima, para entregar o troféu pela 3ª colocação às procuradoras e aos procuradores Cristiano Otávio Paixão Araújo Pinto, Joaquim Rodrigues Nascimento, Leomar Daroncho, Luciano Lima Leivas, Lincoln Roberto Nóbrega Cordeiro, Márcia Camei Lopes Aliaga, Marici Coelho de Barros Pereira, Sandro Eduardo Sardá e Sebastião Vieira Caixeta, laureadas e laureados por um mandato de segurança impetrado em face da União, visando a suspensão do processo de revisão da NR 36, que dispõe sobre saúde e segurança no trabalho em empresa de abate e processamentos de carnes e derivados. Convidamos a diretora de comunicação da ANPT, Juliana Mendes Martins Rosolém, a entregar o troféu pela 2ª colocação às procuradoras e aos procuradores Carolina de Prá Camporês Buarque, Eliana Lucina, Rodrigo Barbosa de Castilho, Renan Bernardi Calil, Rui Fernando Gomes Leme Cavalheiro, Tadeu Henrique Lopes da Cunha e Tatiana Leal Bivar Simonetti, laureadas e laureados por uma ação civil pública proposta em face de empresa proprietária de plataforma digital do setor de entregas, pugnando pelo reconhecimento de vínculo de emprego com os trabalhadores e as trabalhadoras. Convidamos a procuradora Maiana Macedo Fernandes da Silva, como representante das comissões julgadoras, a entregar o troféu pela 1ª colocação ao procurador Raimundo Paulo dos Santos Neto, laureado por uma ação civil pública proposta em face de uma fundação pública federal, tendo por objetivo combater o assédio moral resultante de discriminação por opinião pública. Posso tietar o ministro, aproveitar? Obrigado. Passaremos à premiação dos melhores trabalhos doutrinários. Convidamos a diretora de Assuntos Jurídicos da ANPT, Carolina Pereira Mercante, a entregar o troféu pela 3ª colocação ao procurador Rodrigo Otávio de Godoy Assis Mesquita, laureado pelo artigo A Obrigação de Inclusão das Pessoas com Deficiência no Trabalho Portuário Avulso e por Prazo Determinado, aplicação de cota aos órgãos gestores de mão de obra e às empresas. Convidamos o diretor financeiro da ANPT, Paulo Gonçalves Veloso, a entregar o troféu pela 2ª colocação ao procurador Daniel Gemignani, laureado pelo artigo As diversas perspectivas da colisão de direitos humanos na área digital, elementos para a compreensão e para a solução de aparentes antinomias.
Convidamos o procurador Cristiano Rodrigues Lourenço, como representante das comissões julgadoras, a entregar o troféu pela primeira colocação à procuradora regional Tereza Cristina da Almeida Basteiro, que representará a procuradora regional Vivian Brito Matos, laureada pelo artigo Federalismo, Cooperativo e Responsabilidade pelas Unidades Públicas de Saúde. Registramos que as obras laureadas comporão a próxima edição da revista do Ministério Público do Trabalho e que, em breve, será lançado mais um edital da premiação. A ANPT conclama os associados e as associadas, desde logo, a se habilitarem. A ANPT, para enaltecer as coordenadorias temáticas nacionais do Ministério Público do Trabalho e tudo que as associadas e os associados que as integram fazem na defesa da ordem jurídica, da democracia e do interesse social, desenvolveu uma campanha. A cada semana, um card será publicado nas redes sociais. Exibiremos a seguir o vídeo de lançamento. A Constituição da República, promulgada em 5 de outubro de 1988, expressamente atribuiu ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, dotando-lhe de perenidade, autonomia administrativa e independência funcional. Ao novo perfil institucional foram acrescentados instrumentos poderosos, como o inquérito civil, o termo de ajustamento de conduta e a ação civil pública. Nesse contexto, as coordenadorias temáticas nacionais do Ministério Público do Trabalho surgiram a partir de 10 de novembro de 2000, com a criação da Cor de Infância, para assegurar a unidade no enfrentamento das complexas questões inerentes às relações de trabalho. O ambiente de discussão não hierarquizado, congregando membras e membros de diferentes regiões do país, com experiências e vivências distintas e complementares, estimula ideias e ideais, fortalece o espírito de cooperação e, assim, concorre decisivamente para a eficácia e para a resolutividade dos projetos, ações e iniciativas de transformação da realidade social. O mundo, que consternado ainda lida com os impactos de uma crise sanitária sem precedentes, se ressente de guerras e catástrofes naturais. A tecnologia avança, mas paradoxalmente remanescem a fome, a miséria e a escravidão. As coordenadorias temáticas nacionais, com resiliência e singular capacidade de adaptação a novos desafios, têm servido à construção de uma sociedade mais justa, inclusiva e solidária, em constante evolução na busca por espaços e medidas que garantam a valorização do trabalho e a dignidade da pessoa humana, essenciais ao desenvolvimento sustentável e ao fortalecimento do próprio Estado democrático de direito. A Associação Nacional dos Procuradores e das Procuradoras do Trabalho saúda a CODEMAT, a CONAET, a CONAFRET, a CONALES, a CONAP, a CONATPA, a Cor de Igualdade e a Cor de Infância, legitimamente orgulhosa das realizações dos associados e das associadas que nelas se congregam. Este ano, a Associação Nacional dos Procuradores e das Procuradoras do Trabalho prestará uma homenagem ao ministro de Estado de Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Convidamos Sua Excelência a dirigir-se ao púlpito, acompanhado do presidente e da vice-presidente da ANPT. A Procuradora Regional do Trabalho, Adriane Ernest Herbert, secretária-geral da ANPT, procederá à leitura da placa que será entregue ao homenageado. Excelentíssimo senhor ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino.
a Associação Nacional dos Procuradores e das Procuradoras do Trabalho, a ANPT, entidade de classe de âmbito nacional, vem homenageá-lo pela notória e intransigente luta em prol do ideário de justiça social, bem como, muito especialmente, pelo absoluto respeito à independência e à autonomia do Ministério Público Brasileiro, pilares do Estado Democrático de Direito. São Paulo, 30 de março de 2023. José Antônio Vieira de Freitas Filho, presidente. Lidiane Machado e Silva, vice-presidenta. Passarinho de toda cor, gente de toda cor, amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou. Passarinho de toda cor, gente de toda cor, amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou. Eu sou amarelo claro, sou meio errado pra lidar com amor. O mundo tem tantas cores, tem tantos sabores. Me aceita como eu sou. Passarinho de toda cor, gente de toda cor, amarelo, rosa e azul. Me aceita como eu sou. Passarinho de toda cor, gente de toda cor, amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou. Eu sou ciumento, quente, friorento, mudo de opinião. Você é a rosa certa, bonita, esperta. Segura na minha mão, passarinho de toda cor, gente de toda cor, amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou. Passarinho de toda cor, gente de toda cor, amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou. Que o mundo é sortido, toda a vida soube. Quantas vezes, quantos versos de mim minha alma ouve. Árvores, tronco, mares, tufão, capim, madrugada, aurora, sol, apino e poente. Tudo carrega seus tons, seu carmim, o vício, o hábito, o monge, o que dentro de nós se esconde. O amor, o amor, o amor. A gente é que é pequeno e a estrelinha que é grande. Só que ela tá bem longe. Sei quase nada, meu senhor. Só que sou pétala, espinho, flor. Sou que fogo, cheiro, tato, plateia e ator. Água, terra, calmaria e fervor. Sou homem, mulher, igual e diferente de fato. Sou mamífero, sortudo, sortido, mutante, colorido, surpreendente, medroso e estupefato. Sou ser humano, sou inexato. Eu sou amarelo claro, sou meio errado pra lidar com amor. No mundo tem tantas cores, tem tantos sabores. Me aceita como eu sou. Passarinho de toda cor, gente de toda cor, amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou. Passarinho de toda cor, gente de toda cor, amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou. Passarinho de toda cor, gente de toda cor, amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou. Muito obrigada. Chamamos ao palco agora
a atriz Rosane Goffman, que tem um convite especialíssimo para fazer. É um prazer enorme, uma emoção indescritível que eu estou sentindo agora. Eu tenho muito orgulho, muita honra de estar aqui com essas pessoas que são tão fundamentais para o nosso país. Eu sou muito agradecida ao Zé Antônio e ao Douglas, que, quando foram assistir meu espetáculo, já tinham um pouco na cabeça trazê-lo para, em algum momento, eu estar aqui com vocês. Então, eu quero convidar vocês para estarem comigo amanhã, às 15 horas. Eu não sei qual é exatamente a sala, mas deve estar na agenda, para assistir o espetáculo Eu Sempre Soube, do Márcio Azevedo, que escreveu e dirigiu, que está aqui comigo, que fala sobre o amor incondicional de mães, principalmente por seus filhos LGBTQIAPN+. Então, eu acho que não haveria momento mais significativo para a gente falar sobre isso do que agora, né, que a gente está falando de diversidade e inclusão. Se vocês puderem esperar um pouquinho para ir fazer as compras depois, eu vou agradecer, porque o espetáculo é lindo, é emocionante, é engraçado, eu amo fazer e, para mim, é uma missão. Eu acho que vocês vão gostar muito de assistir também. Dino, mais uma vez, eu sou muito sua fã. Muito obrigada a todos. Registramos a presença das seguintes autoridades: Subprocurador-Geral da República, Diretor-Geral da Escola Superior do Ministério Público da União, Alcides Martins. Neste momento, a mesa de abertura será desfeita. Solicitamos aos integrantes e às integrantes que ocupem as cadeiras reservadas na plateia para que possamos iniciar a conferência, à exceção do presidente e da vice-presidenta, que nela permanecerão como anfitrião e anfitriã.